aí, Molica, há motivo para temor de censura, mesmo quando Lula diz que é uma regulamentação democrática, ele cita exemplos democráticos, diz que não quer fazer aqui o que é feito em Cuba, por exemplo? Em primeiro lugar, bom dia, Borges. Olha só, governos sempre tendem ao autoritarismo e a sociedade sempre tem que ficar vigilante com qualquer governo. O Boris citou aquele projeto que foi preparado no governo do Lula, durante o governo Lula, foi encaminhado para Dilma, que não o mandou para o Congresso. A Dilma achou o projeto muito ruim, o projeto era ruim mesmo, era muito ruim, dava margem para algum tipo de censura, de controle, e foi devidamente arquivado. E que fique lá, que nunca mais seja ressuscitado. Agora, vamos lá, vamos tentar aqui explicar. Quando se fala em regulamentação, fala-se principalmente de TVs abertas, né? Globo, Record, SBT, porque essas TVs, elas são administradas pela iniciativa privada, mas elas pertencem a todos nós, são concessões, da mesma forma que estradas, da mesma forma que serviço de água. E todo mundo sabe que a estrada, que é privatizada, que tem administração privatizada, isso é regulamentado. Até para dizer, olha, não pode ter tanto pedágio, o valor do pedágio pode ser tanto a tanto, você não pode impedir que veículos circulem por lá. Da mesma forma, regulamentação de serviço de água. Você tem que dizer, não pode só a empresa que ganhar a exploração de serviço de água, não pode botar água apenas nas áreas mais nobres da cidade, tem que levar água para todo mundo. Isso é regulamentação. Então, a regulamentação de mídia e regulação também digital, no caso, redes sociais, que existe na Europa, nos países democráticos, foca muito nisso, na questão da pluralidade. Por exemplo, na França, que tem lá uma entidade, a Autoridade de Regulamentação da Comunicação Audiovisual e Digital, garante que todas as TVs têm que dar espaços proporcionais a representação no Congresso, espaços a todas as correntes de opinião. Então, se você tem o governo que está no poder, é um governo conservador, a esquerda tem que ter espaço também no noticiário. E vice-versa. Então você garante que mesmo num governo Bolsonaro, o PT, a esquerda, teria espaço na TV Brasil, coisa que não tem hoje. E num governo Lula, os bolsonaristas também teriam que ter espaço nas TVs oficiais e nas TVs abertas. Essa é uma lógica implantada em praticamente todos os países democráticos, em todos os países europeus, particularmente na França. Em relação às mídias, à internet, há uma preocupação muito grande. Isso tem lei na França, leis recentes, 2018, 2021, muita preocupação com o discurso de ódio. Já se notou recentemente, isso foi publicado em livros sobre isso, que o Facebook descobriu que o discurso de ódio rende mais audiência. O discurso moderado, aqui, vamos ver isso aqui, rende pouca audiência. Na hora que você apela para o radicalismo, seja ele de esquerda ou de direita, isso gera muita paixão, gera muito embate, gera muita participação nas mídias. Então isso é uma ameaça ao Estado. Então você tem, na França particularmente, essa ideia de garantir pluralidade em relação às redes sociais, para que as redes sociais exerçam, ela tem uma espécie de curadoria sobre aquilo que é publicado, em relação àquilo que é publicado, para controle a preocupação com os algoritmos, aquela história, olha, esse discurso aqui racista rende muita audiência, né? Então aí chega a autoridade e diz, olha, cuidado, não vai ficando dando mole, não vai dando audiência para discursos racistas, porque isso aumenta a intolerância. Vai dar mais audiência para você, porque aí o antirracista entra também, vai dando briga, mas você está estimulando um debate que não é democrático. Vamos lá, vamos dar 2 exemplos totalitários. Alguém tem dúvida de como era a mídia na Alemanha nazista contra os judeus? Não tinha regulamentação. Alguém tem dúvida como era a mídia na ditadura da União Soviética contra aqueles democratas que eram contra a ditadura comunista? Não tinha regulamentação. Era o que o Partido Comunista e o que o Partido Nazista mandavam fazer. Então, no limite, o que se garante da boa regulamentação da mídia, obviamente existe em países ditatoriais, é você garantir pluralidade. E aí sim temos que discutir isso. Da mesma forma que a gente discute regulamentação de outras concessões de serviço público, essa também tem que ser discutida e com muito cuidado. Lembrando, Constituição impede qualquer tipo de censura. E aí a sociedade tem que estar vigilante e atenta e cabe ao Congresso Nacional definir isso.